Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal. Aqui, você que acompanha pelo YouTube. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Participe conosco desse trabalho de evangelização. E todos os dias aqui uma pequena reflexão sobre o Evangelho do dia, não é? Hoje o nosso texto está em Mateus 9, versículo 27 até o 31, e você pode pegar a sua Bíblia, ler, ou você pode ler aqui no rodapé do vídeo. Eu também coloco, aproveite e veja também lá outras informações, como a questão da construção do convento. Tem uma chave Pix, se você quiser ajudar, poder ajudar, passe lá e deixe uma contribuição para a construção do convento da Santa Cruz. As fotos você pode ver lá no álbum da História Fotográfica na nossa página no Facebook. Então, nós estamos hoje diante de uma situação onde Jesus se encontra, aliás, dois cegos pediram a Jesus para serem curados, né? Ok, até aí tudo bem, Jesus fez tantas curas, né? Mas o que traz de novo esse evangelho para nossa reflexão? Jesus faz uma pergunta: vocês têm fé que eu posso fazer isso? Vocês realmente acreditam que eu posso fazer isso? Então essa pergunta acende para nós hoje uma situação interessante. Nós temos fé. A fé é uma virtude teologal, é uma virtude infusa. Podemos não desenvolver a nossa fé, podemos negar a nossa fé, é verdade, mas nós temos fé. Mas veja que Jesus, então, coloca a mão naqueles cegos e ele diz: faça-se conforme a vossa fé. Já pensou se a fé daqueles dois homens estivesse enfraquecida, mesmo quase morta, né? A fé não morre, a menos que a pessoa morra negando a fé. Então, seria bem uma situação difícil, talvez aquela cura não tivesse acontecido, se era para acontecer de acordo com a fé deles. Isso faz a gente se questionar sobre a nossa própria fé. Muitas vezes, diante de nosso Senhor, diante das situações da vida, nós somos desafiados a exercitar a nossa fé. Isso não é uma, nem duas, nem três vezes. Muitas vezes somos desafiados a exercitar a nossa fé. E, na maioria das vezes, as pessoas querem se enquadrar em uma atitude depressiva. Não tenho fé, minha fé é pequena, minha fé é fraca. E assim as pessoas vão vivendo. Deixe no comentário aqui a sua experiência de fé, ou um ponto de vista seu, que não seja uma experiência pessoal, mas um ponto de vista seu sobre a questão da fé. Sabemos, e nós estamos aí, é muito óbvio nos dias de hoje, como tem sido difícil a questão da vivência da fé. Nós, tanto por conta de contra-testemunhos, mas sobretudo por causa da campanha contra a experiência de fé. Mas nós vamos deixar um pouco de lado toda essa situação, porque nós não vamos depender disso. Se formos depender de mídia, se formos depender de governo, ninguém vive a fé. Então nós não vamos depender desses sistemas e vamos tentar viver acima desses sistemas, porque Jesus está acima de todo o sistema. Falei isso até em um vídeo anterior, de há um tempo atrás. Jesus ele não se enquadra em nenhum sistema político. Mas vamos lá. Então, para alimentar a fé, é necessário, de certo modo, deixar o racional. Em que sentido? Quando o racionalismo tenta me afastar de Deus, me afastar do sagrado,
Então, quando as ideologias, os movimentos e tudo mais que possa estar em nosso redor quer contribuir para matar a minha fé, me afastar do que é Deus, então eu preciso usar o meu racional para então me afastar dessas situações. A razão, ela é sempre um ponto de equilíbrio também para a fé, sim, mas é preciso que eu utilize a minha razão em favor da minha fé. Então, por que tantas pessoas nos dias de hoje, os ateus, defensores realmente dessa negação de Deus, aqueles católicos ateus, são aqueles que estão na igreja, mas não crê no que fazem. Então, é uma série de modos de pessoas que deixaram com que a sua fé fosse tampada dentro de um vaso e ali ficasse sufocada, embora ela não morra enquanto a pessoa esteja viva. Ora, essas pessoas usaram o racional para ir na contramão da verdade. A proposta que nós estamos fazendo aqui é exatamente o contrário. Eu devo usar a minha razão para alimentar e fortalecer a minha fé. Eu devo assistir coisas que contribuam para isso. Eu devo ler coisas que contribuam para isso. Em especial, eu tenho que ler diariamente a Sagrada Escritura. Deus te abençoe, você que todos os dias pega a sua Bíblia, lê a Sagrada Escritura, faz uma reflexão sobre ela. Pronto, ali está o principal alimento da fé. Isso para falar de um modo racional. Porque o principal e mais importante alimento da fé é Jesus, sim. Ali na Eucaristia, quando nós o recebemos, então, ali está o centro da nossa vida. Então, a fé pura, ela precisa se alimentar das coisas de Deus. E quando nós fazemos isso, então a nossa fé crescerá, sim, porque a fé é como um rio que nos leva para Deus. Então tudo aquilo que contribui para isso será motivo de força para essa fé. Ela está no campo divino, não é? Então, só o que justifica é realmente esse sentido único de ir para Deus. Outro ponto interessante da gente observar, quando em outras passagens Jesus fala, tua fé te curou. E a gente observa que não se trata de pequenas coisas, não se trata de coisas insignificantes, não. Até nos dias de hoje, quando nós escutamos, por exemplo, grandes milagres nas causas de beatificação dos santos, ou até mesmo no nosso dia a dia, quando testemunhamos na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso grupo de oração, experiências concretas de fé, de curas reais. O que é uma cura real? O que é um milagre real? É quando uma pessoa pede a Deus algo e que milagrosamente aquilo acontece. Ou seja, não há uma explicação científica, porque se houver uma explicação científica, não é milagre. E aí a gente exercita a nossa fé. A gente vive a nossa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, que nunca permitamos que a nossa fé esfrie. As coisas que acontecem, os problemas, as dificuldades, sim, tudo que vem deve ser utilizado como degraus para subirmos mais alto. E a fé é o que permite. Porque diante das situações mais difíceis, as pessoas vão dizer, você é louco, você é louca. Mas você tem que dizer, eu creio. E Deus nunca te decepcionará.
Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado por acompanhar, por compartilhar e fazer desse canal uma ponte para ligar as pessoas a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.